E aí, Vestiba, vamos lá, vamos dando sequência aí às reações orgânicas, ok? Essa reação que se observa aqui embaixo, ela é no grande grupo, ela está classificada no grande grupo da eliminação. O que é uma reação de eliminação? Você vai retirar alguns átomos da molécula, né? Esses átomos vão ser na forma de alguma substância, que pode ser água, por exemplo, né? Ou eliminar gás hidrogênio e assim por diante. Quer dizer, alguma coisa vai ter que sair da molécula. Por isso que o nome é eliminação. É assim que eu vou classificá-la. E aqui a gente vai ver hoje as reações de eliminação que mais são cobradas, tá? Uma delas é essa aqui, é a desidratação de álcool. Então eu chamo de desidratação, posso chamar desidratação? Pode, mas no fundo a desidratação, que seria perder uma molécula de água, quer dizer, é uma eliminação. Isso acontece muito com álcool, por quê? A explicação é muito simples. Como o álcool, ó, dá uma olhadinha aqui, tem grupos OH. Existe uma regrinha na química orgânica que é bom sempre você lembrar. Quando você aproxima grupos OH, eles acabam reagindo e eliminando água. Então, se eu tenho uma garrafa lá cheia de etanol, né, o álcool etílico, um álcool aqui, outro álcool aqui, o que vai acontecer? Essas moléculas, pelo grupo OH, elas podem reagir entre si. Mas para dar uma forcinha aí, para dar uma ajuda, você acaba aumentando a temperatura para aumentar a colisão entre as moléculas e vai usar como catalisador aqui um ácido. Geralmente esse ácido aqui é o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, então ele é usado ali como catalisador. Eu coloquei aqui na forma de H+, ok? Mas se aparecer H2SO4, é a mesma coisa. Então o catalisador vai fazer o quê? Vai acelerar essa reação, vai diminuir a energia de ativação e, como consequência, a reação vai ficar mais rápida. E aí o que vai ocorrer aqui? Dá uma olhadinha ali. Ó, vai ser eliminada uma molécula de água. Tanto faz se tirar o OH daqui ou o OH daqui, tanto faz, tá? O importante é que você tire H2O. Então, esse pedaço aí vai acabar saindo. Aí eu vou juntar essa ponta aqui do oxigênio com esse outro átomo de carbono e mais água, que vai ser o produto secundário. Vamos ver como é que vai ficar essa reação? Ó, esse é o produto formado, tá vendo? Formou aqui o éter etílico ou etoxietano, ou ainda éter dietílico, né? Por causa dos dois grupos etilas aqui. E mais, é claro, a molécula de água. Então, não esqueça, quando eu faço uma desidratação desse tipo, eu ainda posso fazer mais uma classificação aqui dentro. Eu posso falar que foi intermolecular. Por que é intermolecular? Porque foi uma eliminação que ocorreu entre as moléculas, ok? Ela poderia ser intra. Intra, aí eu vou tirar o grupo OH e mais um hidrogênio do carbono vizinho, que vai ser a próxima reação que eu vou fazer com vocês, tranquilo? Então, essa é uma reação intermolecular. Acabou de formar um éter ali, mais água. Vamos para a próxima aqui. Ó, agora o professor vai mudar um pouquinho. Você tem um exemplo aqui acima que foi intermolecular, e aqui agora eu só peguei uma molécula de álcool. Por isso que ela vai ser uma desidratação intramolecular. Ela vai ocorrer no interior, dentro da própria molécula. Agora, como é que eu consigo fazer a inter e como é que eu vou conseguir fazer a intra? Na verdade, você vai mudar a temperatura. Ó, aqui era 140 graus, aqui eu aumentei, passei para 170. Então, a 170 graus, as moléculas começam a eliminar água do interior delas e não entre as moléculas. Não que isso aqui também não vai ocorrer, mas a maior quantidade vai eliminar agora dentro da molécula. Quer dizer, o que é importante quando você ganha uma reação dessa? O que você tem que observar? Aonde está o grupo OH? Está aqui o grupo OH, ó. OH, está ali. Aí eu vou tirar qual? Quero tirar água, quero eliminar água. Existe aqui o carbono vizinho com o hidrogênio e o carbono vizinho aqui também com o hidrogênio. Então, eu vou tirar depois o hidrogênio dos carbonos vizinhos, isso mesmo. Só que aí você tem que saber qual você vai retirar, porque você pode tirar água daqui, usando esse hidrogênio, ou água daqui, usando esse hidrogênio, porque os dois são carbonos vizinhos, ó, ao grupo OH. E aí, qual que eu vou escolher? Sempre o carbono menos hidrogenado. Então, aqui no caso, esse aqui é um carbono vizinho. Ele está ligado a 2 hidrogênios. Ó. Esse carbono vizinho está ligado a 2 hidrogênios. Esse carbono vizinho aqui, ó, está ligado a um hidrogênio só. Então, é mais estável sair daqui. Por quê? Porque quando faltar uma ligação química aqui que você vai arrancar H2O, esses grupos aqui com carbono e carbono, esses grupos alquilas, eles ajudam a estabilizar melhor esse carbono. Então, quanto mais carbono ao redor, né, daquele carbono que eu vou perder o hidrogênio,
mais estável acaba ficando o composto. Se eu tirasse daqui, ó, esse hidrogênio, aqui, vamos focalizar ali, ó, ia ficar um carbono assim, tá? Com um carbono aqui só para ajudar o carbono vizinho. Não, se eu tirar daqui, esse carbono que eu vou tirar o hidrogênio, ó, tem 2 carbonos vizinhos para empurrar elétron ali, ó. Eles ajudam a estabilizar melhor, tá? Por isso que eu sempre vou retirar do carbono menos hidrogenado. Não esqueça disso. Retira-se do carbono menos hidrogenado. Ó, então, se você olhar, tua reação aqui foi processada. Ó, você tirou o hidrogênio daqui e o OH daqui. Ó, foi bem daqui que você tirou o hidrogênio, ó. Daqui, ó. Tá vendo? E aqui eu tirei o OH. Tá vendo que faltou uma ligação para esse carbono? E aqui também tá faltando uma ligação para esse carbono. Por isso que eles acabam fazendo uma dupla ligação. Então, o H sai daqui e o OH saiu dali. Aí eu não vou mais formar um éter, como na reação anterior, né? Eu vou formar o queixa. Agora eu vou formar um alceno, tá vendo? Então, a desidratação, quando ocorre no interior da molécula, ela vai formar um alceno. E ela não é mais intermolecular. Agora ela é o quê? Intramolecular. E a mudança ali foi justamente aonde, Xan? Na temperatura, 170 graus e aqui 140, beleza? Então essa aí é a famosa desidratação de álcoois, não esqueça, é bem cobrado de vocês. Ó, essa eliminação que você viu anteriormente no álcool pode acontecer também num haleto orgânico. Aí você pergunta, Xan, mas onde é que está o haleto orgânico? Na verdade aqui não tem o haleto orgânico ainda, mas está vendo esse grupo OH aqui? É como se eu fizesse uma substituição. Então eu posso colocar aqui um bromo, posso colocar um cloro, um flúor, né? Desde que seja um halogênio, eu vou ter um haleto orgânico. Então, por exemplo, no lugar do OH ali, eu vou colocar um Br, ó, que seria o bromo. Então imagine que aqui eu tenho um átomo de bromo. É o mesmo raciocínio que você usou aqui antes, ó. O bromo vai sair e vai levar consigo um hidrogênio. Agora, Xan, qual o hidrogênio do carbono vizinho que ele vai levar? Não esqueça, sempre para eliminar, você vai retirar o hidrogênio vizinho, né, o carbono vizinho aqui, do carbono menos hidrogenado. Então, esse carbono aqui é o menos hidrogenado. Ó. É vizinho esse aqui também é vizinho. Mas esse é o menos hidrogenado. Ó. Esse aqui tem 2 Hs, esse aqui só tem 1. Então, ó, vai eliminar HBr daqui. Acabou de sair HBr. Tá aqui, ó. Formou HBr como produto secundário. E o produto principal é um alceno, ó. O mesmo alceno que você tinha lá. Só que aqui antes eu tinha OH, né? Aqui eu tinha um Br que acabou saindo e mais um hidrogênio daqui. Então, também acabei de formar um alceno. Essa reação, né? Se processa bem parecido com essa, apesar que eu acabo mudando o meio. Aqui você vai colocar um meio básico, né? Lá no meio ácido. Mas, de certa forma, entre aspas, é como se fosse a mesma coisa. Só que essa do álcool é mais famosa, tá? A do álcool ela é mais cobrada do que a eliminação que você tem ali num haleto orgânico. Outro caso da eliminação aí, que é bom se lembrar, é que isso pode acontecer também entre os ácidos. E assim, ó, não é uma coisa a mais para você lembrar e tal, porque, ó, lembra que eu falei para você a regrinha da química orgânica. Quando você aproxima grupos OHs, você pode eliminar água. Então, isso aqui é um caso também, ó, não tem um OH aqui nesse ácido carboxílico, isso aqui é o ácido acético, né? O ácido etanóico, aqui também. Então, você tem um frasco lá cheio de ácido acético, as próprias moléculas podem reagir entre si e eliminar água. E aí, eu tenho a formação do anidrido. Tá vendo? Ó, perdi a água aqui, ó, bem nesse meio, ó. Saiu H2O. O que que ficou? C dupla O, oxigênio, C dupla O. Então, duas carbonilas separadas por um oxigênio. Isso aqui chama-se anidrido. Anidridos são ácidos, né? Que acabam eliminando molécula de água. Você pode chamar esse anidrido aqui, que é o mais famoso que tem, de anidrido acético, porque ele veio do ácido acético, beleza? Então, lembrar, aproximou grupos OHs, elimina-se água. A mesma coisa nessa reação que você já viu. Lembra da esterificação de Fischer? Ácido, né? Tem um ácido carboxílico aqui, mais um álcool, vai dar éster e água. Ah, mas por quê, Xan? Não é você decorar, igual eu falei antes, não é querer decorar mais coisas, é só você lembrar. Aproximou grupos OHs, eu posso eliminar água. E aí, eliminando a água, eu vou formar um éster, ó. Então, eu só tirei a água daqui, acabei grudando aqueles 2 pedaços e formei um éster mais água. Não esqueça também, isso é importante se lembrar, tá na parte de equilíbrio químico,
que essa reação ela ocorre também no sentido inverso, que é chamado de hidrólise. Aí a molécula de água vem aqui, colide com essa molécula e quebra. Ó, vai quebrar bem ali. Aí um grupo OH vai grudar aqui, volta a formar o ácido carboxílico, e o outro, o hidrogênio da água, acaba grudando aqui e volta a formar o álcool. Então, isso aqui acaba entrando em equilíbrio químico. Sentido direto chama-se esterificação, sentido inverso chama-se hidrólise. Então, acabei de formar aqui um éster, que é chamado de dois carbonos, etanoato de, um carbono só, metila. Etanoato de metila, ok? Ou, como tem dois carbonos e vem do ácido acético, pode ser chamado de acetato de metila, beleza? Então, aí, mais uma reação de eliminação. Ó, depois da eliminação, vem agora um novo caso. Reação de oxidação. Geralmente, a oxidação você vai lembrar do oxigênio, tá? Mas, na verdade, isso aí tem a ver com transferência de elétrons, né? Quem está oxidando está perdendo elétrons para o oxigênio, ok? Então, aí eu vou usar a tal da oxidação. Quais são as mais famosas, Tia? Tem oxidação de álcool aí, por exemplo, né? De aldeído. E também tem oxidação de alceno, que eles gostam de cobrar de vocês. É um clássico, a oxidação de alcenos. Então, vou ter que ter um alceno, né? Um hidrocarboneto com uma dupla ligação. Acabei de pegar um alceno ali. Esse primeiro caso de oxidação, nós vamos chamar de ozonólise. Por quê, Xã? Porque eu vou usar o gás ozônio, que é o O3, para reagir com esse alceno. Então, o nome dela, eu vou escrever aqui do ladinho, ó, vai ser ozonólise. O Vestiba, não esqueça, ó, lise é quebra, e ozono vem de ozônio. Então, é a quebra dessa molécula aqui do alceno pelo ozônio. E onde é que ele ataca, Xã? Como o oxigênio adora elétrons, ele vai atacar aqui na ligação do tipo π, ó, onde tem a ligação π ali principalmente. Por quê, Xã? Porque na ligação π tem uma fonte de elétrons, tem uma baita de uma nuvem eletrônica. Então, aqui tem elétron, que é coisa que o oxigênio adora. Então, ele vem aqui e não vai quebrar sua ligação π. Ele vai quebrar, inclusive, a sigma junto. Vai quebrar a ligação dupla inteira. Então, vai ter uma quebra aqui. Ó, essa é a lise, é a quebra. Ó. Por isso, ozonólise. Então, é só quebrar aquilo ali, só você quebrar aquilo ali e desenhar agora aqui os compostos separados. Quer ver como é que vai ficar? Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só. Ó, só rompi essa dupla ligação, só quebrei. Desenhei aqui ao lado, ó. Já separei em dois pedaços. E eu sempre gosto de falar, ó, dupla quebrada aqui, tá? Claro, não existe essa notação, isso aqui é o que eu falo de besteira, mas é para você gravar, ó. Como se faltasse uma ligação dupla aqui e faltasse uma ligação dupla ali. Então tá com a dupla quebrada. E aí, Xã? Aí você vai usar esses oxigênios, porque o O também faz duas ligações, né? Então entra um O aqui, forma um composto, entra o O aqui, vai formar um outro composto. O que você percebe aqui, ó? C dupla O entre carbonos. Formou a propanona, que é uma cetona. Ó. E aqui formou uma cetona também? Não. C dupla O, hidrogênio. Aqui formou um aldeído. Agora, poderia formar duas cetonas? Poderia. Se aqui fosse um carbono, seriam duas cetonas. Assim como poderia ser aldeído, né? Na verdade, duas cetonas não. Seria a mesma cetona, seria a mesma molécula, né? Mas poderia ser igual. Como poderia só formar aldeído. Se aqui fosse um hidrogênio, também só formaria aldeído. Então, depende do que você vai ter aqui, ó. Para formar cetona e para formar aldeído. Mas aqui faltou um oxigênio. Você usou dois. Sim. Esse oxigênio que sobrou, o que acontece? Como sobrou um O aqui, ele acaba se ligando à molécula de água. Isso aqui está no meio aquoso, ó. E aí ele vai formar o quê? Vai formar peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. Mas já é o produto secundário, ó. H2O2. Para evitar que o peróxido continue oxidando isso aqui, o que eles fazem? Usam zinco. Porque o peróxido não ataca esse composto para continuar a oxidação. Para gerar, por exemplo, um ácido carboxílico, se ele oxidasse aqui. Então, para parar a reação, para esse cara não oxidar os produtos que você quer, o que eles fazem? Jogam um zinco aqui dentro. O zinco é bem mais reativo. Aí o zinco que acaba reagindo com a água oxigenada, para evitar que ela oxide os produtos que você queria obter. Então, isso aí nós chamamos de ozonólise, tá? É uma reação de oxidação muito importante. Ela ocorre em alcenos, ok? Vamos lá. Próximo caso agora.
Ó, depois da ozonólise, isso aqui também é uma oxidação. Só que nós chamamos de enérgica ou energética. E assim, ó, vestíbulo, eu peguei o mesmo alceno, ó, que eu peguei na ozonólise, eu peguei aqui também, para você entender a diferença entre elas. Já começa aqui por esse cara que nós chamamos de oxigênio nascente ou oxigênio atômico. Ele é extremamente reativo. Cheio, por que apareceu aqui o permanganato de potássio e o ácido sulfúrico? Porque esses dois caras reagindo é que vão formar o oxigênio nascente. E a quente, tem que colocar bastante calor aqui. Por isso que ela é chamada de enérgica, é bem mais energética do que a ozonólise, ok? Então, esses caras reagindo vão gerar isso aqui. Claro, a maioria dos exercícios não vai trazer tudo isso para vocês, vão escrever. Faça a reação enérgica, né? Ou faça a ozonólise. Ou vão dar a reação para você e vão perguntar, foi uma reação enérgica? Como é que eu vou saber? Depende dos produtos que vão aparecer. Então, pense que a enérgica ela é a mais intensa, ela vai além do que a ozonólise. Vou começar mostrando para você aqui. Vamos lá. Então, esses caras reagindo acabaram de gerar o que nós chamamos de oxigênio nascente. Eu vou colocar um montão disso aqui e um montão disso aqui. Quer dizer, eu vou ter N átomos de oxigênio nascente, que são extremamente reativos. Não esqueça, ó. Pensa comigo. O O2, né, que está aí no ar atmosférico, por exemplo, ele já é reativo. Ele oxida as coisas, aí as coisas estragam por causa do oxigênio. Né? Vai criar ferrugem, por exemplo, vai oxidar os metais, ele vai estar reagindo. Isso o O2. Esse cara aqui é muito mais reativo do que o O2. Porque ele está, não só oxigênio atômico. Isso aqui não existe. O que existe é o O2. Ele está extremamente reativo. Ele quer reagir para estabilizar. Então ele está igual um doido aqui para reagir com esse alceno. E o que ele faz? Ele vai fazer aqui no início a mesma coisa que a ozonólise fez. Vai quebrar toda a ligação dupla. Então vai lá, pau, arrebentou. Aí você vem aqui e desenha os dois pedaços, igual eu fiz antes na ozonólise. Vamos ver como é que vai ficar, olha só. Ó, dá uma olhadinha ali. Acabei de separar em dois compostos. Ó. Quebrei a ligação dupla aqui, igual eu tinha antes ali, ó, na ozonólise. Aqui também eu tenho. Como eu tenho N átomos de oxigênio nascente, ele também vai atacar a dupla aqui, ó. Pronto. Estabilizou, porque o O faz duas ligações. Estabilizou. Notem o seguinte, os dois produtos que eu tenho na ozonólise também são os dois produtos até então da oxidação enérgica. Ah, então é a mesma coisa? Não, aí que está a diferença. A enérgica vai além. Ela consegue ainda oxidar o hidrogênio do carbono que contém oxigênio. Eu não entendi. Volta. Ó, ela consegue oxidar, além do carbono, ela também oxida o hidrogênio do carbono que contém oxigênio. Vamos repetir? O hidrogênio do carbono que contém o oxigênio. Então, ó, aqui a ozonólise não oxidava. Aqui a enérgica oxida. Essa que é a diferença. Então, aqui, ó, ele oxida bem aqui do ladinho desse H. Então, vai ficar aqui um grupo OH, COH, C dupla O, OH. Eu não posso mais falar que isto aqui é um aldeído. Agora, o que é, então? Um ácido carboxílico. Então, a diferença é que na enérgica eu consigo chegar no ácido carboxílico. Na ozonólise, eu não consigo. Porque na ozonólise eu não oxido esse H aqui do carbono do oxigênio. Mas na enérgica eu oxido esse H do carbono do oxigênio. E aqui a acetona vai ficar a mesma coisa? Vai. Porque aqui nesse carbono ó, não tem hidrogênio aqui. E nem hidrogênio aqui. Então vai ficar uma cetona. Por isso que a enérgica é mais intensa do que a ozonólise. É isso que vai acontecer. Dessas oxidações aí de alcenos, tem uma que aparece aqui também, que é a branda. A branda já parece um pouco menos, né, em exercício. Às vezes não cai tanto, tá? Tanto é que tem apostila que às vezes não traz a oxidação branda. Mas para você saber que ela existe. A branda, como o nome já diz, ela é mais fraquinha. Então, geralmente vai falar, faça oxidação branda do composto. Ela vai ser usada aqui também, o oxigênio atômico nascente, ele vai ser gerado aqui no meio. Ele fica um pouco mais diluído e geralmente o meio é básico, tá? O que acontece, Alixa? Aqui, na verdade, ela não consegue quebrar a dupla inteira, como quebrava a enérgica e como quebrava a ozonólise, tá? Ela vai quebrar apenas a ligação π. Então, ela só vai quebrar uma ligação da dupla, ó. E a π é mais fraquinha. Então, ela só quebra a ligação, só uma, do tipo π. E aí, como que vai ficar esse composto? Dá uma olhadinha ali, ó. Ó, como a ligação π aqui foi quebrada,
Vai ficar uma valência livre aqui, uma ligação livre nesse carbono e uma ligação livre nesse aqui. Tá aqui, ó. Eu desenhei as duas valências ali, ó. Aqui seria a pi quebrada, ó. Pi quebrada ali e a pi quebrada ali, tá? E aí? E aí você vai pegar esses caras que estão reagindo aqui e vai formar um diálcool, ó. Pega um grupo OH aqui, um pedaço da água, e mais o H da água com o O nascente que tá ali, ó. 2 OHs. E coloca aqui. OH e OH. Por isso a gente diz que a oxidação branda de alceno vai gerar um diálcool vicinal. Por que vicinal? Porque eles são vizinhos. Mas igual eu falei, a branda ela já aparece um pouco menos. A ozonólise e a enérgica, elas são bem cobradas, beleza? Então, atenção nesses detalhes. Outro caso de oxidação que eles adoram cobrar de vocês, mas adoram mesmo, cobram bastante, é a oxidação em álcoois, tá? Às vezes o cara acaba gravando, álcool primário vai oxidar, vai dar aldeído, aí depois ácido carboxílico, álcool secundário vai dar cetona, terciário não oxida. Tem essa regrinha que você pode gravar se você quiser. Mas o que o prof quer aqui é que você entenda. E é fácil para você entender. Dá uma olhadinha. Esse ó aqui, de novo, é o óxido atômico ou nascente. Eles podem gerar isso aqui também a partir do dicromato. Eles usam muito dicromato aqui. Por isso que às vezes vai aparecer para você lá K2, CR2O7, é o dicromato de potássio. Eles vão usar ele para reagir ali, para acabar formando o que nós chamamos de oxigênio nascente, ok? Então é como se eu considerasse aqui essas reações de álcool, essa oxidação, como se fossem oxidações enérgicas, tá? E aí, o que é importante notar na molécula do álcool? Isso aqui é o famoso etanol. Aliás, é uma das reações que mais aparece para você, a oxidação do etanol, tá? Então, vendo esse carbono aqui, ó? Esse carbono é do grupo H. Lembra que eu falei antes na oxidação enérgica, lá do alceno, no caso? Agora aqui é do álcool. O que vai acontecer aqui? Esse carbono está ligado num oxigênio, não tá? Ó, esse carbono está ligado num oxigênio. A oxidação enérgica, ela consegue oxidar os hidrogênios do carbono que estão ligados ao oxigênio. Então, esse carbono do oxigênio, ele tem 2 hidrogênios. Esses 2 podem sofrer oxidação. Claro, lembre que não existe só um átomo aqui. Esse N aqui também nem aparece, eu que invento aqui para você saber. Tem muito mais de um átomo de oxigênio nascente, ok? Então, ele vai oxidar aquilo ali? Vai oxidar aquilo ali. E o que vai acontecer? Vamos ver o que vai acontecer agora. Ó, acabei de formar um diálcool com 2 OHs do mesmo carbono. Ah, como assim, Xã? Esse O que está aqui acabou de oxidar esse carbono aqui, ó. Ficou bem no meio do carbono e do hidrogênio. Foi isso que aconteceu. Então, ele acabou de aparecer ali. Tá, Xã, e daí? E daí é o seguinte, lembra? Quando você aproxima grupos OHs, elimina-se água. E aqui eles estão muito próximos. Eles estão no mesmo carbono. Por isso que esse composto formado aqui eu nem levo em consideração. Porque ele é um composto extremamente instável. Você nem precisa fazer tudo isso. É só para você entender. Então, daqui vai sair água, achou assim? Ó, daqui vai acabar saindo água. Ó. Então, daqui eu já elimino H2O. E aí, Xã, como é que vai ficar essa molécula? Vamos ver como é que vai ficar a molécula aqui do ladinho. Ó. Se eu fosse continuar, ficaria com esse H3C... com esse carbono, com esse O que ficou ali, o OH já saiu, e aqui embaixo, ó, eu tenho mais um hidrogênio, que é esse H que está aqui, ó, tá? Esse H que aparece aqui para você, é esse que está ali. Então, notando que falta uma ligação para o oxigênio e uma ligação para o carbono, ó, falta uma ligação aqui no O e uma ligação aqui no C. Você faz 4 ligações, né? E o O faz 2, eu venho e coloco uma dupla aqui. Pronto! Acabei de estabilizar o composto. Então, eu já saí de um álcool e acabei de formar o que aqui, então, Xã? Um aldeído, meu filho, ó. Aldeído. Inclusive, essa praga aqui, que é responsável pela ressaca. Quando você ingere o álcool, né, da bebida alcoólica, que é o etanol, ele vai sofrer uma oxidação do teu organismo e vai gerar o aldeído. E aldeído é tóxico. Se o cara fica com mal-estar, dor de cabeça, náusea, tudo culpa desse cara aqui, que é o tal do aldeído. Xã, e o aldeído ainda pode oxidar? Se você lembrar da regrinha, você vai ver que sim. Ah, mas por que ele pode oxidar? Porque ele tem um hidrogênio ligado num carbono que tem oxigênio. Então, esse H pode oxidar. Ah, então eu tenho mais um O nascente? Claro, você tem um monte de O desse tipo aqui. Então, ele pode vir aqui, ó, e oxidar. E aí, como é que vai ficar o composto? Vai ficar assim, ó. H2O
3C. C dupla O. Entrou um oxigênio ali e um hidrogênio que ficou aqui. Veja que não dá para sair água daqui. Não vai querer inventar, querer tirar água, né? O2 e H aqui, que não é água, pelo amor de Deus, né? Vai ficar dessa maneira. E aqui eu tenho um ácido carboxílico, né? Ó, o vinho tem álcool, ele vai oxidando, gera aldeído e vai gerar o ácido do vinagre. Então, assim eu poderia formar vinagre, oxidando o álcool, tá vendo? Ali eu tenho o ácido carboxílico, beleza? Então, essa primeira etapa, alguns chamam de parcial, tá? Então, aqui seria parcial até o aldeído. Daí, do aldeído para o ácido, eles chamam de oxidação total. E esse cara aqui é um álcool primário, porque o carbono do grupo OH está ligado a apenas um átomo de carbono. Se você fizer o mesmo processo num álcool secundário, você vai ver que muda o produto. E vou fazer agora com vocês. Vamos lá. Ó, agora eu peguei um álcool, só que não é mais um álcool primário. É um álcool secundário. Mas é igual, não precisa ficar decorando. É só você fazer o processo que tu vai entender. Esse aqui é o carbono mais importante, porque o carbono está ligado ao oxigênio, lembra? Como isso aqui são oxidações enérgicas, elas conseguem oxidar o hidrogênio do carbono que está ligado ao oxigênio. Então, esse H aqui vai oxidar, ó, junto com o carbono. Então, ó, ele vem ali e vai entrar bem no meio, que o O faz duas ligações, o H só faz uma, né? Vai formar o queixa. Vamos desenhar o que ele vai formar aqui, ó. H3C, esse carbono, ó, tem um grupo OH aqui em cima, tem um CH3 aqui, né? Isso aqui é um álcool secundário, ó. Carbono do OH está entre dois átomos de carbono, então não é primário, é secundário. E aqui eu tinha ali aquele hidrogênio, ó. Estava aqui. Só que aí, como teve uma oxidação aqui, entrou um oxigênio junto. Então aqui embaixo ficou um grupo OH. Então aqui tem um OH e aqui tem um OH. Isso que eu digo. Lembra da regrinha da química? Dois OHs do mesmo carbono estão muito próximos. Acha, o que eles fazem? Eliminam água, meu filho. Por isso que, de novo, eu formei um composto instável. Ó. Fácil. Vocês vão lembrar, ó. Dois OHs no mesmo carbono eliminam água. Quando aproxima o grupo OH, sai água. Acha, então, vai sair água? Sim, vai sair H2O. Só tire certo, pelo amor de Deus. O que eu vejo de gente tirando HO2? E tem um monte, pelo amor de Deus. H2O. H2O. Saiu. O que sobrou, Xa? Vamos desenhar o que sobrou aqui, ó. Então, composto instável, né? Acaba virando outra coisa. Carbono, oxigênio. Aquele H lá de baixo já foi embora, ó. Saiu junto com a água. Ficou isso aqui. Qual que é o erro aí, Xa? Carbono faz 4 ligações. Oxigênio faz 2. Ah, mas daí como é que vai ficar? Faço uma dupla, meu filho. Pronto, já resolve o problema dos dois aí. C dupla O entre dois carbonos. Não é mais aldeído. Agora é uma cetona, meu filho. Cetona. Tá? Claro, vai sair água aqui do lado como produto secundário. Eliminou água. Aqui também, ó. Saiu água aqui do lado como produto secundário. Então, a oxidação de um álcool secundário vai dar uma cetona. Só lembrar, CC, secundário, cetona. Mas não vai escrever secundário com C. Pelo amor de Deus, secundário com S, tá? Então, secundário, cetona. E aqui o álcool primário vai dar um aldeído na parcial e na total vai dar um ácido carboxílico. Vamos fazer mais um caso aqui. Ó, agora eu vou querer fazer a oxidação desse álcool aqui. Deixa eu aqui, o que? Esse aqui é um álcool terciário. O OH está ligado num carbono que está cercado por 3 átomos de carbono. Então, aqui é um álcool terciário. Qual que é o problema aqui? Essa reação não ocorre. A gente acaba gravando, álcool terciário não oxida. Mas por que não oxida? Porque eu não tenho nesse carbono aqui nenhum hidrogênio para eu oxidar. Ó, já vem carbono, descendo aqui já vem carbono, e para a esquerda aqui já vem carbono. Quer dizer, não tem nenhum H para eu fazer a oxidação. Por isso que não ocorre a oxidação em álcool terciário, ok? Eu vou mostrar mais um caso aqui para vocês de um álcool primário que é importante você saber fazer. Porque de vez em quando eles colocam, tá? A UFSC já colocou isso aqui num dos itens do somatório. Ele dá um produto um pouquinho diferente, mas você vai usar a mesma regrinha que você fez ali, quer ver? Ó, nesse caso, e vamos dar um foco aqui, ó. Nesse caso ali, eu tenho metanol, tá? Que é o álcool metílico. É extremamente reativo, causa cegueira, é tóxico, é perigoso trabalhar com metanol, tá? E ele é um álcool primário, né? O etanol, ó, o etanol que estava antes, tá vendo? O etanol.
Só que é um álcool primário porque o carbono do H está ligado só a um carbono. Mas o metanol também é classificado como primário, porque o carbono do grupo OH não está ligado a nenhum carbono. Ele também pode ser classificado como álcool primário. Então, estando ligado a um carbono, esse carbono aqui, ou a nenhum carbono, ele vai ser primário. Então, ali eu também tem um caso de um álcool primário. E por que, Chuck, ele fica um pouco diferente aí? Vamos fazer junto aqui para você entender? Só se lembra da regrinha, ó. Vamos supor que esse O vai oxidar esse H aqui. Veja que aqui ele tem 3 possíveis Hs que podem sofrer esse processo, né? Porque esses Hs estão ligados diretamente a um carbono que está num oxigênio. Então, primeiro eu vou oxidar aqui, ok? Então, ó, vamos supor, entrou ali, pronto. Quando entrou ali, ficou 2 OHs no mesmo carbono. O que acontece, Tchan? Elimina-se água. Então, daqui, ó, eu já vou produzir água, né? Vou ter água como produto. Então, já saiu água. Quando saiu água, como é que vai ficar o composto aqui? Lembra? Vamos fazer aqui do ladinho, ó. Então, eu teria água aqui pro lado, beleza? E fiquei com esse pedaço aqui, ó. Acabei de eliminar H2O, sobraram 2 hidrogênios, ó. Sobraram 2 hidrogênios e mais o oxigênio. Só que note o seguinte aí. Falta uma ligação pro O e falta uma ligação também pro carbono. Então, faço uma dupla ali. C dupla O ligado a H. E aí, vai continuar a oxidação? Vai. Ele poderia oxidar os 3 aqui, se ele quisesse, né? Só você olhar aqui. Não tem hidrogênio ligado a um carbono que tem um O? Sim. Então, esse aqui pode oxidar esse aqui também. Que, claro, são os mesmos que você está enxergando aqui. E aí, eu vou pegar e vou continuar esse processo. Ó, vem aqui. Né? De novo, ó. Pô. Acabei de oxidar aquilo ali. Vai ficar como, Xã? Vai ficar C dupla O, OH e o hidrogênio. Note que aqui não dá para tirar água, igual eu falei, tem gente que erra isso direto. Não dá para sair água aqui. Não é HO2, é H2O. Não tem como sair. Então, fica assim. Só que tem um detalhe, não é ficar assim, porque tem um hidrogênio de um carbono do oxigênio. Então, esse H pode oxidar? Pode oxidar, sem problema nenhum. Então, ele vai oxidar mais uma vez. Acho, eu tô cansado. Já não cansa, meu filho. Não cansa que tu acerta a questão. Ó, tá aqui. E aí vai ficar como? C dupla O, OH e OH. Esse aqui é o famoso ácido carbônico, que é o H2CO3. Só que aí tem um detalhe. Lembra que todo mundo fala, ah, o ácido carbônico é instável, se decompõe em CO2 e água. Qual que é a explicação? É só você lembrar da nossa regrinha, meu filho. 2 grupos OHs no mesmo carbono eliminam água. Então aqui vai sair H2O. Pronto, ó. Eu venho aqui e dou um jeito de tirar H2O. H, né? Vamos quebrar aqui, ó. Pronto, aí ficou melhor, ó. H2O que foi embora. E aí ficou C dupla O e o oxigênio. E aí eu faço uma dupla aqui para virar um CO2. Por isso que se decompõe, ó. Se decompõe em água mais CO2. Então, no final, teus produtos vão ser esses, ó. CO2 mais água. Tá aí? Então, isso acaba virando. Quando você oxida, cadê aqui, ó? O metanol, que é o álcool metílico, ele é um álcool primário, mas ele não vai gerar lá o aldeído no final e depois o ácido carboxílico. Ele vai gerar, na verdade, CO2 e água. Mesmo que não lembre de todas essas regrinhas aí, é só lembrar. Oxide sempre o hidrogênio do carbono que está ligado ao oxigênio. Beleza, meu filho? Então, aí vocês viram as reações de oxidação. Um abração para vocês, bons estudos e até a próxima aula.